Então, olá, Roberto, muito bem-vindo ao Explanatalk, que é um think tank que a gente criou da Coluna Explanada para receber jornalistas, publicitários, pessoal do terceiro setor, empresários, para falar de tudo um pouco, né? Para deixarmos registrados aqui para a eternidade a experiência, trocar experiências e tal. E a gente começou essa série com jornalistas, né? Passaram bons e renomados nomes, como você também vai passar aqui agora. Né? A gente já tem o Chico Alves, colunista do UOL, para daqui 2 semanas. Vamos ter o Fábio William, o ex-TV Globo, né? que lançou um canal também, e outros grandes nomes. É bom para a gente deixar um pouco para a turma de jornalismo que está começando, para os jornalistas que já estão aí na praça, a gente sempre aprende um pouco mais. Explana Talk é um produto da Coluna Explanada, da Lema Comunicação, e agora tem também o apoio do Senac-TR. É uma honra para a gente. Então, eu queria começar com você. Você é um repórter já experiente no mercado em Brasília, já conhecido em Brasília como repórter de esportes. Hoje está trabalhando com assessoria de cultura, né? De viagens e cultura e turismo. Mas vamos focar no esporte. Você é um nome conhecido já, a gente fez rádio junto na JK-FM, você sempre acertando o placar, como Milton Neves, né? E eu gostaria que eu sempre começo perguntando como é que está o setor, como é que está o mercado, o que está esperando. A gente vai entrar nisso também, mas eu quero começar hoje, já como sexta-feira, o dia dessa gravação, e um assunto mais leve, que é esporte. Me conta um bom caos, um bom episódio, engraçado ou curioso ou traumático da vida de repórter esportivo. Começa com isso. Vamos lá, legal, Mazene. Primeiro que é um prazer participar do Explana Talk, né? Um produto muito legal para a gente conversar, como você disse, deixar eternizado histórias, causos e discussões legais sobre jornalismo e outras, né? Acompanhei aí alguns amigos participando, recentemente o Carlos Carone, com quem eu tive o prazer de dividir duas redações, tanto no Jornal de Brasília quanto no Metrópolis, né? Um cara muito experiente em polícia, o grande amigo Jorge Eduardo Antunes, amigo e Exatamente. referência de jornalismo, né? Carioca da Gema, mas que já passou por todo o Brasil. E aqui estamos, né? Acredito que eu seja aí o mais jovem já que tenha passado pelo Explana Talk aqui, mas lá se vão 15 anos atuando no jornalismo, deles pelo menos mais de 10 dedicados ao esporte, ao jornalismo esportivo. E, como tal, não poderia ser diferente, um grande caos aí foi logo um dos primeiros da minha carreira como repórter. O Lúcio, o zagueiro, o capitão Lúcio, capitão da seleção brasileira, campeão mundial pela seleção brasileira, lá idos de 2009, foi campeão da Copa das Confederações pelo Brasil e, como de praxe, os jogadores voltam à sua cidade natal e precisar, né, o jornalismo de Brasília todo mobilizado, querendo saber quando o Lúcio voltava a Brasília, e foi aí que foi o start da minha carreira ali, porque eu consegui, com exclusividade, entrevistar o Lúcio na chegada a Brasília. E aí é o que eu costumo brincar, que o jornalista ele tem que ter fonte, tem que ter disposição e tem que ter um pouquinho de sorte. E foi aí esse terceiro elemento que me ajudou a decolar minha carreira. Eu fui ao aeroporto buscar minha irmã, logo cedo, 7 horas da manhã ali, e eu vi uma movimentação, achei estranho aquilo, né? O voo da minha irmã estava um pouco atrasado, eu achei estranho, vi faixas e tal. Quando eu fui ver, era a família do Lúcio, esperando o Lúcio, campeão da Copa das Confederações. Voltei no carro, botei meu crachazinho, bloquinho, esqueci que minha irmã estava chegando ali no aeroporto e colei junto com a família. Eu era o único repórter em Brasília ali na chegada do Lúcio. Então eu conversei rapidamente com ele, peguei a euforia da família, a euforia do capitão da seleção brasileira chegando a Brasília, e ali já marquei com ele para no dia seguinte fazer uma entrevista exclusiva com ele, que eu consegui logo no dia seguinte. Então foi algo marcante. Quando cheguei à redação, contei a história, no dia seguinte estava contratado como repórter, e isso faltava um ano para me formar. Então, antes de eu me formar, já fui contratado como repórter no Jornal de Brasília. Muito bom. E repórter, isso é um clássico exemplo de que repórter é repórter 24 horas por dia, independentemente do dia e do lugar, né?
Aí exatamente, né? tem que aproveitar a sorte, se contou com a sorte, o fato está na frente, vamos em frente, né? Para aproveitar o momento. É isso, não pode ser preguiçoso, tem que ser curioso. E é isso, eu contei com a sorte, mas se eu tivesse deixado passar aquela movimentação, de nada teria servido, né? Então, e você tem que saber o que fazer com a sua sorte, né? O que aconteceu? Eu já liguei para a redação, pedi para um fotógrafo ir, falei, ó, o Lúcio está chegando, mandem um fotógrafo, boca fechada, porque não tem ninguém. Então a gente tinha todas as imagens do Lúcio passeando com a família em carreata, chegando até a casa dele, que era no Sudoeste, na época, e ninguém tinha isso, só a gente. E fizemos uma cobertura para cima, alegre, do capitão da seleção voltando a Brasília, cidade natal, sendo bem recebido. E no dia seguinte, a imprensa inteira mobilizada, embaixo do prédio do Lúcio, e eis que ele me convida para subir antes de todo mundo. Falou: ó, ficou muito legal a repercussão da minha chegada, eu quero fazer essa Olha entrevista essa aqui parte, com você, essa né? exclusiva. Então foi muito bacana ali, e eu soube usar a sorte a meu favor, né? Então foi muito legal. Isso aí. Pode falar, Dani. Assim, a gente percebe que nas editorias de esporte, o público-alvo, na maioria das vezes, são homens ou pessoas que têm previamente algum conhecimento sobre assuntos de esporte, geralmente futebol, né? Pelas redações que você passou, você sentiu que há alguma preocupação em trazer outros públicos que não seja esses? E qual a sua opinião sobre isso? Assim como o esporte, o futebol principalmente, já é um mundo mais machista, masculino, enfim. E realmente existia mais dificuldade. Assim que eu entrei lá em 2007, existia mais resistência a mulheres nas editorias de esporte, ao público feminino. Mas confesso que, por exemplo, do que eu participei lá atrás, em 2007 em diante, para o que eu fui viver agora há pouco na redação do Metrópolis, já tem mudado bastante. Tanto mulheres em cargos de edição, cargos de chefia, quanto como repórteres e estagiários, já estão fazendo muito mais parte desse mundo do jornalismo esportivo e não só cobrindo esporte olímpico, como era antigamente, né? A mulher já ia cobrir judô, ginástica, natação, e futebol era um mundo à parte. Hoje não, já são mulheres cobrindo futebol. Se você pegar setoristas, mulheres, eu tive editoras mulheres, então acho que esse está melhorando nesse sentido, embora o mundo do futebol ali e ainda seja muito machista, tenha sempre uma piadinha, não é fácil uma mulher numa cobertura em estádio, tem sempre gente na arquibancada mexendo, brincando, fazendo piadas, mas eu sinto que isso está mudando, que a própria reação das mulheres de não aceitar esse tipo de coisa tem feito essa galera dar uma recuada e se sentir mais coagido a ter tais atitudes, né? Beth, quer falar, quer fazer alguma pergunta? Não, eu me emocionei quando falou do Jorge, né? Que saudade, né, Leandro? Ah, o Jorge está. Nossa, nossa. Estou vendo que você tem uma carreira maravilhosa. Agora, por favor, conta aí um pouquinho de você. O que mais te emocionou nessa carreira toda? Uma emoção assim forte que você teve, que você não vai esquecer pro resto da vida. Boa. São várias, né? Mas com certeza, e eu, quando acompanhei o Jorge Eduardo aqui no Explanatalk, ele falou sobre o desejo de todo jornalista cobrir uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, são grandes eventos, uma eleição, e acredito que esses sejam os momentos que são bastante marcantes, assim, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser editor durante uma Copa do Mundo, do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Então, viajei vários cantos do Brasil para cobrir, não só porque eu gosto de histórias, né? Eu sou jornalista esportivo, muitas vezes o jornalista esportivo ele quer saber da tática do 4-4-2, do 4-5-1, do 4-3-3, os termos técnicos, mas eu gosto de contar histórias. Então, numa Copa do Mundo, o que não falta são histórias, numa Olimpíada. Então, eu tive
na Olimpíada, por exemplo, Rio de Janeiro, eu encontrei atletas medalhistas curtindo a noite carioca com a medalha no peito. Então, o cara em plena Copacabana, numa boate, com a medalha de ouro no peito, sem saber dos riscos que ele corria ali. E são histórias muito legais de cobertura que a gente passa. Então, assim, a abertura dos Jogos Olímpicos foi um momento muito emocionante para mim. Agora, e é até curioso dizer, o mais marcante, sem dúvida, foi cobrir o Brasil e a Alemanha no Mineirão, 7-1 para a Alemanha. Aquele dia, sem dúvida, eu não vou me esquecer, desde a manhã, passando pela Savassi, vendo os alemães animados, até a noite, aquele anticlímax total, ninguém sem saber o que estava acontecendo. Foi uma cobertura muito marcante para mim ali. Não só para você, para o Brasil todo. Ninguém vai esquecer. Eu lembro que quando em 2002 o Brasil teve o Penta, foi o Penta? Foi o Penta, né, em 2002. Eu estava lá no Rio, o Rio parou, ficamos o dia inteiro até a noite esperando o trio elétrico com os jogadores passarem. Aí eu vi o Ronaldo Fenômeno, magrinho ainda lá em cima do Rio. Foi assim. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Referente claro, evidente, né? Marcou, né? Esse 7, nossa senhora, vai ficar para a eternidade. Mas com isso, né, a gente perdeu muita credibilidade, o brasileiro, com isso, né? Muitos brasileiros hoje não torcem mais pelo Brasil, né? Você viu a Copa recente. Você acredita que foi isso que... não sei, vou te dizer uma palavra muito forte, que marcou o brasileiro? Você acredita? Não vou torcer pelo Brasil? Então, acredito que não. Eu acredito que não. Eu acho que ali o sentimento de seleção brasileira ainda era muito pertencente ao povo do Brasil. A Copa do Mundo 2014 foi uma festa aqui no Brasil, né? É um evento que o pessoal estava gostando. Primeiro foi muito marcante pelos escândalos, pela aquela desconfiança de que daria certo. Copa do Mundo para acontecer e estádios ainda em construção. Era aquele sentimento de o Brasil não vai dar conta de sediar um evento tão grande. Depois, conforme a Copa foi acontecendo e as pessoas foram indo aos estádios, foram às fanfests e tal, você via ali um sentimento muito legal do brasileiro com a seleção brasileira. O 7-1 mostra isso, assim, era um choro copioso no estádio, era algo que ninguém estava acreditando e sentindo, poxa, é o Brasil perdendo. Então, acho que ali ainda tinha um sentimento muito forte de seleção e não foi isso que fez a antipatia do torcedor brasileiro com a seleção brasileira. Acho que foram decisões posteriores, o fato de não ganhar ajuda, contribui, tivemos outras decepções depois, mas acho que foi o afastamento natural da seleção. Foi jogar fora muitas vezes, deixou de atuar no Brasil, não ficou. Os jogadores muitas vezes atuam fora do Brasil, não tem esse tato e esse contato com o brasileiro. Acho que isso que foi perdendo um pouco e acabou que realmente na última Copa já não tinha mais tanto sentimento de seleção brasileira e acho que vai ser um pouquinho até difícil recuperar. Precisa de uma estratégia, de comunicação, inclusive, para que o torcedor volte a gostar da seleção brasileira. Ô, Roberto, o jornalismo esportivo, eu estou percebendo com a ascensão da tecnologia, que o repórter está cada vez mais distante do atleta nas transmissões. Muitos jogos de futebol hoje, eu nem sabia disso, descobri uns anos atrás, são narrados pela televisão do estúdio, né? Grandes partidas até da seleção brasileira. Isso envolve muito também a economia do dono da TV. Opa, dá para fazer daqui, então não precisa mandar uma equipe com 20 pessoas lá para transmitir lá na Arábia Saudita. Mas você acha que isso atrapalha? Falta o corpo a corpo do jornalista com o atleta é melhor ou não? Cada vez mais a gente vai ter essas narrações à distância de tudo quanto é jogo. Tênis, como é que fala? Tênis sempre teve, mas jogos de quadra de futsal, futebol de salão, jogo de vôlei. Basquete. À distância. Basquete, à distância.
sem a presença do repórter fisicamente. Isso muda ou não? Muda Muda, para o jornalismo? muda muito, né? Muda muito. Eu ainda consegui pegar uma época que eu podia. Acabou o primeiro tempo do jogo, a gente tinha uma liberdade para entrar no gramado e entrevistar o jogador ali na hora. O cara ainda ofegante, você já chegando ali no sentimento dele. Acabou o jogo, os jornalistas entravam, invadiam o gramado de jogo e já pegavam ali a impressão. E antes era até mais, né? A gente tem a imagem do gol 1000 do Pelé, que ele faz o gol, os jornalistas invadem dentro da rede do gol e vão entrevistá-lo. Então muda muito. O que O eu acho que Reginaldo não é. tem uma foto dele dentro do gol, no gol 1000 do Pois Pelé. exatamente. Então, mas eu acho que além do fato econômico, né, de eu economizar se eu fizer uma transmissão do meu estúdio, uma transmissão em loco, eu acho que tem uma junção de fatores. O que acontece, né, Mazini? Você acompanhou isso. Hoje em dia, as assessorias estão muito próximas dos jogadores. Tem assessoria do jogador, assessoria do clube, assessoria do campeonato, assessoria do estádio, assessoria de tudo. E cada vez mais eles tentam distanciar ou blindar o seu assessorado desse tipo de abordagem, claro. Você chegar ali com um jogador ofegante ainda e entrevistá-lo, ele vai ter uma opinião. Daqui a pouco, de banho tomado, já orientado, ele fala de uma outra forma. E o que acontece? Esses grandes eventos, o narrador, o repórter que ia lá ao estádio, vamos botar assim, na França, tinha acesso ao jogador. Então, valia a pena eu ir à França, gastar um dinheiro para ter esse contato mais próximo. O que eu acho que acontece vale a pena eu hoje sair daqui do meu estúdio, levar uma equipe completa ao estádio para ter o mesmo acesso que outros? Então, assim, ele pode ir à França em um jogo e ele não conseguir entrevistar um jogador. Ele só vai entrevistar o mesmo que vai dar entrevista coletiva ali na saída do gramado e que eu, pela televisão, tenho a mesma impressão. Então, vale para o quê? Para o bastidor. Se eu enviar uma equipe, eu consigo fazer coisas, ver coisas que eu não vejo do meu estúdio. E é isso que eu falo da percepção do jornalista. Nem sempre você vai conseguir a melhor entrevista, mas você pode conseguir a melhor imagem, o melhor bastidor. Então, acho que ainda vale por isso. Mas as coberturas em si, esportivas, um narrador presente, um repórter presente, ele não consegue mais ter tanto contato com os artistas do jogo. Então, acaba que uma coisa junto na outra. O financeiro, com essa blindagem, você não tem tanto acesso, as pessoas cada vez mais fazem à distância. Mas que é muito diferente, é muito diferente. Dani? Sim, eu sinto que com os atletas cada vez mais ativos nas redes sociais, as pessoas estão cada vez mais querendo saber o que eles estão fazendo. Isso se torna um tipo de entretenimento, né? Você acha que hoje em dia as editorias de esportes estão páreo ou numa disputa com as editorias de entretenimento? Eu vou Essa complementar, pergunta porque eu tenho reparado, sim, boa pergunta dela, que as capas dos jornais, até da segunda-feira, quando notoriamente, tradicionalmente, o esporte era a manchete, nem sempre estão mais na esporte na capa. Ela tem perdido espaço para outras editorias? E por quê? Olha, Mazini, eu acho que não tem perdido espaço. Na verdade, o esporte ele já sempre foi uma editoria, como é que eu posso dizer, menos valorizada dentro das redações, isso, grandes redações, do que economia política, Brasil, enfim. E claramente porque são assuntos que envolvem, né, a vida da pessoa no cotidiano. O esporte já era algo menos forte, assim. Em relação a entretenimento e esporte, pois eu acho que isso acaba invadindo todas as editorias, né? A gente tem uma manchete clássica desse jornalismo atual que se eu não me engano, é Chico Buarque estacionando o carro no Leblon, se eu não me engano. Caetano Veloso, né? E assim, o que isso vai dizer, né? Mas assim, as pessoas querem dizer, eu estou flagrando aqui um jogador agora tirando a compra do mercado. E esse tipo de notícia, ele
tem sido cada vez mais presente, porque desperta a curiosidade das pessoas que querem saber como é esse dia a dia da celebridade. Os jogadores são uma celebridade, mas eu acho que aí é uma confusão que a gente faz de jornalismo esportivo, de jornalismo de entretenimento, de jornalismo em geral. Tem espaço para todo mundo, depende do que você está procurando. Jornalismo esportivo, um debate esportivo, você vai lá nos canais especializados, né? E ali tem de todo tipo. Tem um cara que é mais fanfarrão, tem outro que é mais técnico, tem outro que é a visão mais de jogador, tem outro que é uma visão mais de jornalístico, que traz histórias, né? E memórias históricos. Então, eu acho que ele está muito misturado. Depende de onde você vai procurar e depende do qual você se encaixa, porque você pode ser um bom jornalista de entretenimento e pegar o esporte como sua base, como você pode ser um bom jornalista esportivo técnico, que você faça um curso na CBF, você vai aprofundar mais sobre o jogo e falar tecnicamente sobre ele. Então, eu acho que é mais você se encontrar no seu estilo e procurar o seu espaço. O de entretenimento, nossa, o que não falta é canal de entretenimento para você falar, né? E público também não falta. Mas é saber se é isso que você quer ou você quer aprofundar no jornalismo. Tem jornalismo investigativo e esportivo. Então você consegue dar notícias importantes relacionadas ao esporte, CPI e várias outras coisas, e você se aprofundar nesse tipo de jornalismo, né? Então, Você acha Pode falar. que... Oi? Pode falar. Você acha que essa tática agora, que eu acho que é meio que uma tática, assim, em minha opinião, de estar pegando e colocando entretenimento junto com esporte, é um meio de estar chamando outros públicos para ler essa editoria? Eu trabalhei numa redação que tinha muito disso, né? A gente briga por audiência. Então, beleza, eu uso o esporte como base, mas eu quero mídia, eu quero clique, eu quero audiência. Então, você busca uma forma de noticiar algo unicamente do esporte, mas puxando pelo entretenimento. Bom, alguns exemplos assim, luta de UFC, vale tudo, que o atleta sai todo machucado e tal, você poderia dar uma notícia jornalística de, olha, esse lutador vai ficar 3 meses sem lutar porque ele tem múltiplas lesões no corpo provocadas por uma luta. Mas no jornalismo, que é esse entretenimento, como você puxaria essa notícia? Lutador X fica com o rosto desfigurado após combate de 12 rounds. Isso chama muito mais atenção. Você teria uns cliques de quem não estaria só procurando esporte, mas alguém que fique curioso de ver o que é o rosto desfigurado. Eu lembro que uma notícia que eu fiz no Metrópolis, que deu muita audiência, foi Júnior Cigano, um lutador, ex-campeão do UFC, aparece com um buraco gigante na perna provocado por bactéria. E aí, assim, ele foi para uma cirurgia, virou um rombo na canela dele, e eu puxei dessa forma, bem sensacionalista. Vira um buraco gigante na canela. E lá tinha informação sobre o que era a bactéria, por que provocou aquilo e tal, mas é o jeito que você anuncia que você busca essa audiência. Eu tenho uma história com o Júnior Cigano, um pouco curiosa, que ele estava num dos aeroportos do Brasil, descendo, o embarque era em cima, eu descendo a escada rolante, ele estava na minha frente. Ele é tão gigante que eu não via a escada rolante mais. Eu perguntei ele no final, vem cá, o senhor trabalha com o quê? Eu sou lutador. Tá bom. Eu não sabia, eu não conhecia ele. Eu acho que ficou um pouco revoltado, porque eu não conhecia ele, sabe? Tem isso também, mas enfim, coisas de assessor de imprensa. Mas deixa eu falar, você citou aí, acho interessante você citar o jornalismo investigativo no esporte. Nós temos 2 casos que estão em voga, perdão, e eu pergunto se a imprensa precisa fazer um meia-culpa ou se não, em outro caso, não está avançando porque não quer ou porque há algum obstáculo aí, até comercial. Eu não sei se é verdade, mas eu vi um texto do Eric Faria que caiu na internet pedindo desculpa, foi o Eric Faria? Pedindo desculpa porque não pressionou mais não entrou mais no caso do Cuca a respeito
da acusação de estupro que ele teve na década de 80, quando era jogador. E o Cuca acabou caindo do Corinthians por causa disso agora, né? E aí, eu queria saber se a imprensa, onde a imprensa falhou ali, nesses anos todos, esse caso, todo mundo já sabia, ninguém avançava, até alguém, um repórter, não sei de qual veículo, descobriu com o advogado da vítima toda a declaração dela na polícia, o BO, tudo, e não tem mais, né, não tem mais volta para o Cuca. Ufa, voltamos, né? Meu cara, Roberto. E nessa segunda fase da nossa entrevista, né, vocês podem ver que eu estou com outra roupa, você também. Então, eu te agradeço. Só para a gente finalizar o nosso papo, é uma pergunta, eu acho, muito pertinente nesse setor seu hoje, de esporte, cobertura de esportes. Aliás, em duas, na verdade, por causa das polêmicas todas. Primeiro, a imprensa errou nesses anos todos em não ter cobrado mais, não ter coberto, investigado o caso do Cuca, que acabou de cair do Corinthians por causa da acusação de estupro lá na Europa em 86, 87. Isso é um caso. E lembrando agora, nós temos o Daniel, esse jogador de seleção, Daniel Alves preso, vai ser difícil ele sair da cadeia, já condenado. Nós temos o Robinho já condenado, com pedido de extradição. Como é que vai ficar esses casos? A imprensa foi, assim, muito leniente na questão desses casos. E uma segunda pergunta para você emendar, há uma suspeita muito forte de máfia de combinação de resultados. Nós tivemos lá atrás, anos atrás, capa da Veja, máfia do apito, do juiz. Mas agora nós temos o site de apostas, que tem até jogador comprovadamente ganhando, né, apostando que vai bater um pênalti, apostando que vai fazer uma falta. Isso está deixando todo o futebol mundial, também o brasileiro, em questão. Eu queria que você comentasse sobre isso. Fique à vontade. Vamos lá, Mazini. Primeiro que eu iniciei nosso bate-papo aqui dizendo que o jornalista precisa ter sorte em alguns momentos e usar a sorte a seu favor, né? Eu sou o primeiro entrevistado aqui do Explana Talk, que vai ter duas etapas aqui na entrevista, então vou falar mais do que os outros. Primeiro e segundo tempo. Exatamente. Mas então, são casos diferentes, né? Eu vou começar pelo do Daniel Alves, porque eu acredito que é onde sim teve o maior erro da imprensa ao longo de todos esses anos. Foi um caso desculpa, vou começar pelo lado do Cuca, né? Do técnico Cuca. Isso. Um caso de 1987, que 30 anos depois ainda reverbera, porque ainda se tem novidades sobre o caso, né? Ou seja, se 30 anos depois a imprensa ainda consegue encontrar novidades e trazer fatos novos para o Brasil, é sinal que lá atrás deixou muita coisa passar. Por quê? Porque esse fato novo não é que tenha acontecido agora. Ele só não foi pesquisado, buscado. Faltou a imprensa ir mais em busca do que foi a decisão lá da Corte da Suíça quando puniu o técnico Cuca, então jogador do Grêmio. Só para deixar um exemplo claro, agora uma equipe da Globo, do Globoesporte.com, foi até lá falar com uma juiz à época da Justiça para saber qual a versão é verdadeira, porque esse é o ponto. O Cuca sempre se defende dizendo que a vítima não o reconheceu e que ele não estava no momento em que ela foi estuprada conforme a decisão da Justiça. Só que não é verdade. Aí temos um intrusozinho. Não é verdade. A decisão da Justiça, isso foi mostrado ao jornalista da Globo, que foi até lá agora, mostra que tanto a vítima reconheceu o técnico Cuca, como foi encontrado esperma do técnico Cuca no corpo da vítima. Ou seja, ao longo desses do processo, esses anos todos. Exatamente. O processo que fica sob segredo de justiça, conforme a lei da Suíça, durante 100 anos, mas que a justiça pegou essa página para mostrar, sim, houve condenação, houve reconhecimento da vítima e tinha esperma do Cuca lá no acontecido. Então, isso mostra que lá atrás alguém errou. Claro, era uma outra época, uma dificuldade de informação diferente da que a gente tem hoje, do acesso à informação e de contato muito mais próximo, mas claramente houve um erro. Mas não houve
também má vontade de os jornalistas esportivos, os canais principalmente, não terem ido lá esses anos todos, né? Só agora. Exatamente. E aí a dimensão é maior porque a exposição é maior. O Cuca já foi treinador de vários times ao longo desses anos e realmente sempre se falava no caso, mas a versão do Cuca e dos seus advogados CBF tá aí? A versão dos acusados e dos advogados deles era a verdadeira. Né? Mas assim, e o que para mim é pior, Mazinho, é porque na época que o fato aconteceu, a sociedade enxergava isso de uma outra maneira. Hoje em dia a gente combate muito mais, dá muito mais valor à versão da vítima do que do acusado. E na época, quantos e quantos jornais e televisões até fizeram chacota do que acontecia, falando como o caso dos 4 jogadores garanhões que foram para a Suíça e ficaram com uma mulher suíça que invadiu o quarto deles e eles, poxa, foram muito bem em conquistar uma menina fora do seu país. E assim, é a rodo, basta você pesquisar hoje no Google, você vai encontrar aquele machismo impregnado nas reportagens. E isso, para mim, ainda é um dos agravantes, porque fizeram chacota. Parecia que os caras eram heróis de ter saído, ficado com uma mulher que não é uma mulher, uma menina de 13 anos, fora do país, e voltavam como os garanhões. Tem um advogado do Grêmio à época que fala: fui lá buscar os meninos, e depois de 4 dias consegui buscar os meninos e provar a inocência. Não provou a inocência. Depois de 2 anos eles foram condenados. E só não cumpriram a pena porque o Brasil não extradita brasileiro e eles acabaram não cumprindo a pena e hoje ela já prescreveu, o crime já prescreveu, então eles não vão cumprir essa pena lá na Suíça. Caso Robinho, condenado por estupro, provado o estupro, tudo documentado, a justiça já o condenou, mas o Brasil não extradita brasileiro. E é por isso que ele fica no Brasil, não vai viajar, porque sabe que será preso assim que pisar em qualquer solo Você que acha tenha... que ele pode cumprir a pena no Brasil? Então, foi o que a justiça pediu. A justiça italiana pediu para que o Brasil fizesse o jogador cumprir a pena no Brasil. Mas acho que aí é achismo puro, o Brasil não vai fazer isso. O Brasil não vai prender contra toda uma história que o Brasil tem de defesa de brasileiros, não vai botar o Robinho atrás das grades aqui com uma condenação que foi na Itália. Assim, poderia fazer, mas não vai entrar nessa briga, né? Acho que é isso. O caso do Robinho sacramentado e também depois de uma pressão popular. Não foi justiça, não foi qualquer político brasileiro que fez a pressão. Só por cima por hora, né? Não está cobrando tanto. Né? Então, mas aí, assim, a cobrança em cima do Robinho, a pressão popular fez com que pelo menos ele não jogasse bola mais, né? Ele fechou um contrato com o Santos, depois de tudo documentado, ele ter sido condenado, ele fechou com o Santos, mas nunca jogou, porque aí a pressão popular fez com que, olha, vocês vão botar um jogador condenado, ele era para estar preso para jogar, e aí o Santos recuou e falou, não, dado toda a repercussão, nós não vamos colocar o Robinho para jogar. E o Daniel Alves é um terceiro caso, né, em que esse ainda está sendo julgado, né? Mas, assim, é um caso que ele não foi julgado até o final, mas o Daniel Alves tem perdido. O Daniel Alves, inclusive, chegou a ser preso, né? É um caso que ainda tem que ter apuração, mas que aí eu acho que a imprensa está fazendo o seu papel. Desde o início, demonstrando a fragilidade da defesa. O Daniel Alves, perdão, mudou de versão 4 vezes já, mas primeiro disse que não estava, depois disse que foi com consentimento, depois disse que houve... e não houve penetração, daqui a pouco ele disse que houve penetração. Então, assim, desde o início ele se complicou. Numa defesa, hoje, atual, em que informação é para estar aí para todo mundo. Então,
é um caso em que a imprensa está lá o tempo inteiro e está acompanhando o processo e está fazendo o seu papel. Agora, Eu queria curioso, só falar. para arrematar, curioso que todos esses casos, Mazini, quando eu sou do jornalismo, minha origem é do jornalismo esportivo, quando acontece esse tipo de notícia, ele deixa as páginas só dos esportes e passa a ser um jornalismo policial, investigativo, muitas vezes entra até no campo político, e era assim nas redações onde eu passei. Quando o jornal esportivo ele vai até certo ponto. A partir dali, entram os especialistas, jornalistas que cobrem mais a área para contribuir com esse jornalismo para que fique encorpada uma matéria. Tinha um lado bom, o jornalismo esportivo não precisava entrar em polêmica, mas eu sempre critiquei isso. Eu falei, olha, em relação à classe do jornalismo esportivo, parece que você só está ali para cobrir a parte folclórica, o esporte em si e tal. Quando tem uma notícia como essa, que foi dentro do esporte, eles chamavam alguém de fora para cobrir. E eu sempre questionei, falei, não, jornalista esportivo tem competência para ir atrás. Ele pode muito bem ouvir um delegado, ouvir fontes, a mesma formação que um fez, o outro fez. E nas redações eles costumam dividir essa caixinha. Você cobra enquanto é esportivo, enquanto é resultado, enquanto é essas coisas. Depois deixa que o repórter de polícia vai investigar. Isso é até uma crítica às redações, para dar mais valor nesse sentido. E agora, para a gente finalizar rapidamente, desculpe que o nosso tempo é curto, mas para fechar com de ouro, a sua opinião sobre a questão da suposta máfia dos resultados, inclusive no futebol brasileiro. É caso mais de polícia ou ainda jornalismo esportivo investigativo? Então, ele é um caso que a gente está discutindo agora no Brasil, né? Embora tenha a máfia do apito, como você bem lembrou lá atrás, mas era um árbitro recebendo propina para favorecer A, B ou C. Agora não, são apostas esportivas em sites, que é o que você já citou, para fazer um pênalti, números de escanteios, número de tiro de meta, e isso está chegando no Brasil agora, porque lá fora já existe. Vou lembrar só o caso da Itália, a Juventus de Turim foi rebaixada para a 3ª divisão do campeonato italiano por máfia de apostas. Né? Ficou comprovado que resultados foram forjados, resultados foram armados. No tênis também tem muito isso, já há algum tempo, tênis mundial. E no Brasil está chegando com força agora. Por quê? As casas de apostas, né, esses sites de apostas, eles invadiram o futebol brasileiro como patrocinador. Né? Então tem muito casa de aposta patrocinando times de futebol. E essa relação é bem complicada por isso. Tem se abordado jogadores, né, pedindo em troca de, olha, faça ali um pênalti no primeiro tempo, pelo menos, e eu vou apostar 100 mil reais e X% é seu. Isso é muito complicado realmente, tem que ser apurado. Alguns casos aqui no Brasil já comprovados. Isso acontecia mais em divisões de acesso, né? Série D, Série C, Série B, porque o holofote é menor. Se acontece um jogo na 4ª divisão do Brasil, poucas pessoas vendo, poucas pessoas repercutindo aquilo, então acontece muito mais. Então, assim, tem que começar de baixo. Na Série A, mais difícil de acontecer, mas a gente viu aí nessas investigações mais recentes que até jogadores de Série A foram abordados. Então tem que se investigar, e o papel do jornalismo é esse. Muitas vezes a justiça corre em segredo de justiça, não vem, isso não fica público, então o jornalista pode pegar informações que ele já tem, como um zagueiro do Goiás, se eu não me engano, e ouvi-lo. Vai atrás dele, vai atrás da defesa dele. Como foi a abordagem, o que aconteceu, para que a gente mapeie isso e torne público uma atitude que é deplorável, né? Você está influenciando diretamente na essência do esporte, né? Tá bom, meu querido. Olha, eu te agradeço muito a sua atenção, sua agenda nessa segunda fase do Explanatal. Vamos marcar uma nova conversa futuramente para falar mais sobre esses dois assuntos que são primordiais para a imprensa esportiva hoje. Te agradeço muito a sua atenção. Um forte abraço. Nosso Explanatal, que aqui é o nosso think tank aí, com patrocínio, apoio do Senac BR. Obrigado, Robertinho. Obrigado a você, Mazini. Sempre um prazer. Até a próxima.
Até a próxima. Valeu.